Primeira rádio ônibus do Brasil do mundo está aqui na cidade, aliás, linda cidade de Sorocaba. Prefeito da cidade que tem grande experiência no transporte, para falar de algo que é muito importante para qualquer cidade brasileira. Você que está me vendo aí, com certeza deve ter embarcado em um ônibus, deve ter embarcado em algum sistema de transporte. Vamos aprender mais um pouco. Prefeito, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Eu que agradeço, nunca tinha estado com a Rádio Ônibus, mas já fiquei sabendo que é uma das melhores do Brasil nesse campo e, portanto, me coloco em contato com muitas e muitas pessoas, não apenas de Sorocaba, em cada ponto do Brasil, há uma experiência que avançou um pouco mais. Portanto, se eu puder compartilhar alguns ganhos e também falar das nossas deficiências, que são um desafio ainda a ser vencido, eu me sinto bem. Bom, vamos passear no tempo, então, como é que tudo começou na sua vida em relação ao transporte. Precisa ser apaixonado, precisa estudar o assunto. E transporte é relacionamento. O transporte ele dá com gente, com pessoas. Como é que a sua vida no transporte começou? Bom, para ser bem exato, começou com 2 anos de idade. Eu não sei explicar muito bem esta etapa, mas eu gostava de trem. E Sorocaba já era uma cidade ferroviária há muito tempo. Então minha mãe conta que me levava com frequência na estação do trem para vê-lo passar. E talvez daí é que eu fiquei com isso na cabeça em relação a transportes e também ferrovia. Hoje eu ainda sou um engenheiro ferroviário, acabei estudando, me formei na Unicamp, com especializações em transporte ferroviário, por sinal, e depois acabei trabalhando na ferrovia durante alguns anos, até que a política me chamou, foi um outro desafio lançado, e eu então vim para a atividade política, mas não perdi essa ligação profissional, porque política não é uma profissão. Eu estava na FEPASA, ela acabou, fui para a Rede Ferroviária Federal, que também acabou. Hoje eu sou um engenheiro ferroviário lotado na Valec, que é a sucessora da Rede Ferroviária Federal. Nunca estive na Valec, porque tive vários mandatos nesse tempo e ainda estou agora como prefeito da cidade de Sorocaba. Portanto, isso talvez explique por que eu sempre gostei de transporte. E na política, quando eu comecei, fui secretário municipal de transportes aqui mesmo em Sorocaba. Eu me considero um empreendedor, uma pessoa que vai atrás para estudar, escolhe as melhores soluções e depois arregaça as mangas para realizá-las. Nós estivemos em Curitiba, que já era o grande laboratório experimental no Brasil há 25 anos atrás, quando eu estava secretário municipal em Sorocaba, e de lá nós trouxemos a maioria das ideias, formatamos, adaptamos essas ideias para Sorocaba que deram certo. Sorocaba é uma das poucas cidades de médio ou grande porte do Brasil que tem a integração total. 100% das nossas linhas são integradas geograficamente nos terminais centrais da cidade, mas também temporalmente, depois que esse dispositivo eletrônico esteve disponível, as pessoas, portanto, saem do bairro mais distante da cidade, talvez o dormitório, e vão para um outro bairro qualquer, andando aí 10, 20, 30 quilômetros, se é necessário, sem pagar a segunda tarifa. Todo usuário de Sorocaba, para um deslocamento, paga também uma única tarifa. Sorocaba é, em paralelo com isso, em termos de gratuidades, a única cidade do Brasil em que a pessoa com 60 anos já anda de graça no nosso sistema. A lei federal manda com 65 anos. Aqui já faz 20 anos que é com 60 anos. Ou seja, isso significa que Sorocaba é uma cidade avançada, progressista no transporte. Temos muitos problemas e sempre aparecem novos para serem resolvidos. Isso é o que motiva o nosso trabalho e nos gratifica quando a gente consegue superar um problema. Bom, o transporte move muita gente e é importante que continue acontecendo isso, beneficia muitas pessoas que conseguem realmente fazer a cidade acontecer, a cidade funcionar, não é? Daquele tempo, o senhor começou desde a ferrovia lá, o senhor viu muita coisa mudando aqui na cidade de Sorocaba. O senhor falou alguns exemplos agora na época de secretário, né, de transporte, que o senhor mais te dá orgulho daquela época que ainda existe até hoje. Bem, a gente tem que ter orgulho de cada época, cada ciclo cumpre o seu papel na história. Mas quando a sua pergunta se refere novamente a transporte, o que eu devo dizer é que já se falava do aproveitamento dos trilhos da ferrovia. Nós somos, a cidade de Sorocaba lembra a antiga estrada de ferro sorocabana.
É um ciclo importante da nossa história. Ela teve mais e menos transportes, seja de carga como de passageiros. Atualmente não tem o transporte de passageiros nenhum, e mesmo a carga, ela nos últimos anos acabou sendo desviada para outros ramos da ferrovia paulista. Portanto, nós temos uma vantagem agora, há poucos anos, que antes nós não tínhamos. É por isso que nós temos um projeto paralelo ao nosso BRT. Esse já está configurado, as obras vão começar em poucos meses. Mas o VLT, ele está sendo gestado e já sabemos que ele poderá ser integrado ao sistema de ônibus, o BRT inclusive, e dentro de alguns anos. É viável, nós já temos estudos preliminares a respeito disso, porque nós vamos aproveitar a ferrovia. Algo que já existe, já está... Já existe, mas não está sendo aproveitada. É um sonho seu? É um sonho meu. Pessoal, eu estou voltando para Sorocaba, já saí de Niterói, agora Rio de Janeiro. Dei uma passadinha aqui na Avenida Rio Branco para conhecer o VLT, esse que está passando aí do nosso lado. É essa qualidade de transporte coletivo que nós queremos e vamos dar para Sorocaba com o seu apoio. Talvez como um profissional de transporte, daquele menino que adorava estar na estação só para ver o trem passar. Claro que um prefeito não pode cuidar apenas de transporte, é um assunto importante, mas temos que trabalhar a saúde, a educação, a segurança e muitos mais. Por isso que a gente tem que cuidar da pluralidade das ações, mas nós temos visão para isso também. O BRT chegou a ficar descartado na sua administração? Chegou a deixá-lo de lado, o BRT? Não diria deixá-lo de lado, mas como a gente não esteve no círculo político no governo anterior, então não participamos das razões, dos argumentos que certamente havia. Mas quando nós assumimos, o primeiro ponto a ser feito é reunirmos um grupo de técnicos da prefeitura, alguns de fora, para a gente avaliar a possibilidade técnica, a viabilidade técnica, não só das obras a serem realizadas, mas também o equilíbrio econômico, porque tarifa é paga pelo usuário. Ela não precisa sustentar todo o serviço, mas também, por outro lado, o orçamento há um limite. Por exemplo, na construção de escolas ou postos de saúde, não há o que falar de cobrança de taxa para a sua utilização. São serviços tipicamente do governo e não são cobrados. Transporte, a nossa cultura política permite, ele tem que ser pago, o usuário paga, mas não necessariamente o custo total do sistema de ônibus. São subsídios, mas o quanto cada cidade vai subsidiar o seu sistema de transportes é uma decisão política. Então, essa foi a dúvida que nós tivemos. Quanto custaria, uma vez que o projeto BRT estivesse implantado, operativo, quanto isso oneraria a tarifa de ônibus no limite da capacidade de pagamento do usuário nosso em relação aos subsídios que o orçamento municipal pudesse arcar. A dúvida foi essa, e nós então, depois desse trabalho, concluímos que era viável sim a gente começar. Faremos uma certa modulação no projeto como um todo, para garantir, ao longo do tempo, que nós não vamos dar um passo maior do que as pernas. Mas também Sorocaba é uma cidade progressista que cresce a cada ano. A população aumenta, as atividades econômicas aumentam. Por exemplo, nós há poucos anos tivemos a vinda da Toyota, que é uma das maiores empresas do Brasil, a nossa maior em Sorocaba. Isso significa, além de empregos, o que já é muito importante, tributos. Então, o dinheiro do orçamento vem aumentando. Ou seja, a nossa capacidade de subsidiar o transporte também aumenta. Foi essa a dúvida, mas a conclusão foi positiva. Sorocaba tinha e tem capacidade de encarar isso. Bom, para quem está te vendo ali, prefeito, e ainda não está sabendo sobre o que é esse negócio de BRT, o que vai acontecer aqui na cidade, vai mexer com a minha vida? De que forma vai mexer e quando que ficará tudo pronto? O BRT é uma sigla na língua inglesa, significa Bus Rapid Transit, significa um transporte de ônibus, portanto com rodas de borracha, é o que o diferencia do VLT, que é o aproveitamento ferroviário com rodas de aço. Aqui nós vamos operar as duas modalidades integradas entre si, faz parte do nosso projeto VLT. Mas aquele que já está consolidado e para começar obras é o BRT. São ônibus padrão, já grandes em si, mas também ônibus articulados, esses que vão rodar em corredores. Ou seja, é bom lembrar, o BRT é um sistema de transportes, não é o ônibus em si. Esses carros são maiores do que os comuns, porque vão andar em corredores. Ou seja, o BRT, se a gente tivesse que conceituá-lo ainda mais, ele é um tanto mais corredores do que o veículo em si.
Mas tudo está associado. Então, nos corredores, cruzando a cidade de um lado para outro, ele vai receber nas suas estações, além de passageiros propriamente, linhas alimentadoras. Então, nós teremos em cada bairro, são mais de 500 bairros em Sorocaba, o BRT já vai seccionar praticamente todas as linhas alimentadoras que hoje, na verdade, vinham até o centro da cidade. É uma cidade antiga, portanto, nós temos alguns gargalos no sistema viário, em ruas que, por sermos antigos, não podem ser largadas. O custo de desapropriações seria proibitivo. Portanto, nós ainda temos alguns problemas de trânsito. Os corredores do BRT, mesma explicação, serviria para o VLT. São corredores exclusivos para o transporte coletivo, ônibus. Portanto, a velocidade do transporte, mesmo numa cidade antiga, vai ser muito maior do que o sistema atual, em que nas ruas em geral e avenidas, o ônibus ainda compete no mesmo espaço com outros veículos menores, que têm legitimidade, mas naturalmente o ônibus transporta mais gente ao mesmo tempo, ele tem que ter preferência. No BRT, o ônibus terá essa preferência, portanto vai garantir que o passageiro de ônibus chegue bem mais depressa no seu destino. O que nós queremos com isso é criar um novo conceito cultural de usar o transporte coletivo, se ele vai ter qualidade, custos bem menores do que qualquer outro modal e conforto. Esses ônibus terão ar-condicionado, Wi-Fi, segurança total, o bem-estar da pessoa, não precisa dirigir o seu veículo, né? É o condutor do ônibus que o fará. Portanto, o que a gente mais quer é fazer com que o proprietário do veículo particular perceba por si, porque isso não poderia ser obrigado, que não vale a pena andar tanto com o seu próprio veículo. É para passear no fim de semana com a família. Deixa o carro em casa, ande de ônibus, a gente quebra um círculo vicioso e vai fazer o que, aliás, os países do primeiro mundo na Europa já fazem há décadas. Nós precisamos chegar ao nível de vida, de qualidade de vida, mas também culturalmente falando, desses nossos conterrâneos ou pessoas de outros países. A verba federal já existe, quer dizer, as obras já vão começar quando e o prazo de funcionamento qual é? Hoje foi a apresentação pela Niege, que é Niege Chaves, que ela é a empresária muito dinâmica, que eu conheci e admiro muito, porque tem sido a nossa parceira aqui em Sorocaba. São duas empresas, ela é uma das duas parceiras aqui em Sorocaba no transporte de ônibus, BRT inclusive, mas já se habilitou para ser parceira no VLT. O sistema é uma coisa só, tem que ser assim. Não pode haver concorrência predatória entre algum modal ou entre empresas. Temos uma harmonia absoluta, a nossa grande força é essa. Então, ela já lançou hoje, com a apresentação do plano de mídia, que é uma atribuição da operadora, de acordo com o financiamento que nós já conseguimos através do governo federal, Ministério das Cidades, e esse dinheiro está disponível. Agora é só fazer o cronograma de início das obras, o canteiro de obras. A cidade de Sorocaba vai virar, a partir de setembro agora, de 2018, um canteiro de obras. Vai levar meses, já estamos avisando de algum transtorno, haverá, mas esse transtorno vai ser recompensado ao final das obras. Muito se fala sobre as questões ambientais. Nós estamos vendo aqui do alto a gente pode ver as montanhas, muitas árvores. Sorocaba é uma cidade arborizada, muito bonita. Como é que fica pensar no transporte coletivo ônibus nas questões ambientais? Hoje nós temos várias outras opções que fazem o veículo funcionar. Veículo elétrico, trólebus, biodiesel. Também vai ser pensado nisso, prefeito? É verdade, o diesel ainda é o mais comum, e nós não podemos afirmar que iremos fugir do diesel, mas há projetos em andamento, aproveitamento do gás. Sorocaba, por exemplo, é uma das cidades onde passa um tronco, a empresa Gás Natural que cuida, as nossas indústrias, a maioria delas já operam com gás, e não com combustíveis fósseis. Então, o que está mais próximo para nós sairmos do diesel é o aproveitamento do gás natural. Mas o ônibus elétrico é também uma possibilidade. Quer dizer, o BRT foi feito para diesel, mas nada impede que o material rodante, com o tempo, melhore, mude nesse aspecto de proteção ambiental. Mas, como eu já falei do VLT, o VLT que virá num período um pouco adiante, de imediato é o BRT, mas ele será 100% elétrico, tal como já funcionam os demais VLTs. Então, nossa preocupação ambiental existe, é um gradual, um passo depois do outro.
Bom, aqui o apaixonado pela ferrovia, que está entendendo muito já de transporte coletivo ônibus, como você que nos acompanha sempre aqui na Rádio Ônibus. O senhor disse que começa em setembro, o prazo de começar a rodar os primeiros BRTs, os ônibus do sistema BRT. Qual que é o prazo? O prazo é 18 meses, então nada impede, está tudo programado para começar mesmo em setembro, 18 meses à frente deverá ser a nossa inauguração. Prefeito, para a gente encerrar aqui, as suas considerações finais, para quem está te vendo ali, a população agora está assistindo, que está dando cada vez mais crédito a essas iniciativas que vão influenciar a vida de muita gente. Com certeza, acho que o objetivo de qualquer homem público, homem ou mulher públicos, não é, que dedicam a sua vida ou fazem o seu mandato para alcançar o bem-estar da população, vencendo 1000 desafios, especialmente nesse mundo político mais recente. Mas sabe, a despeito de tantas dificuldades, quando a gente consegue dar um passo, entregando um benefício à população, a gente vê no brilho dos olhos da pessoa dizer, olha, valeu a pena acreditar e colaborar com isso, com esse projeto. E para encerrar, quero agradecer a você da Rádio Ônibus. O que o senhor acha de uma rádio que fala de ônibus? É isso que eu ia falar, você tirou as palavras da minha boca, né? É a cereja no bolo, por que não, com a sua colaboração, espera a gente colocar a rádio dentro do ônibus. Ônibus. Rádio Ônibus. radioônibus.com.br